A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples tarefas e decisões até as mais complexas. E essas máquinas são referidas como IA ou EI, inteligência artificial. Eu, Robô, um livro de 1950 criado por Isaac Asimov. O tema central do livro Eu, Robô é a exploração das implicações éticas, morais e sociais da criação e convivência com robôs inteligentes. Contos apresentados na obra analisam como a interação entre humanos e robôs podem levantar questões complexas, como a responsabilidade dos criadores em relação às suas criações, a obediência das 3 leis da robótica, que eu vou falar já, e a natureza da inteligência artificial. No livro de Asimov, ele menciona as 3 leis da robótica, que são: número 1, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão, permitir que o ser humano sofra algum mal. Número 2, um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto quando a segunda lei entra em conflito com a primeira lei. Número 3, o robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Mais tarde, Asimov adicionou mais uma lei, conhecida como Lei Zero da Robótica, que consiste em: o robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. A inteligência artificial começou como um campo experimental nos anos 50, com pioneiros como Allen Newell e Herbert Simon, que criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial da história, a Universidade Carnegie Mellon. E se eu pronunciar algum nome errado, eu peço desculpa. McCurt, juntamente com Marvin Minsky, fundaram a Mitchell Lab em 1959. Passando aqui para avisar que essa informação é falsa. Nenhum dos dois fundaram a MIT, e eu peço desculpa por esse engano, mas os dois participaram da fundação da inteligência artificial, ok? Fique com o vídeo. MIT é a sigla para Massachusetts Institute of Technology, que traduzindo para o português seria como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Na década de 1940 até 1950, durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas como Alan Turing começaram a explorar conceitos de máquina que pudessem imitar a inteligência humana. Alan Turing desenvolveu a tão famosa máquina de Turing, uma máquina teórica que serviu como base para a computação moderna, que foi fundamental para estabelecer os fundamentos da inteligência artificial. Na década de 1950, John McCurt, um dos pioneiros da IA, criou o tão famoso termo inteligência artificial em 1956, durante uma conferência, a Conferência de Dartmouth. Essa conferência é considerada o marco inicial da inteligência artificial como disciplina. McCurt também desenvolveu o Lisp. Lisp é uma linguagem dinâmica cujos programas são constituídos por pequenos módulos de funcionalidade genérica e que cumprem com um objetivo muito simples: é a sua combinação que produz um programa complexo. Lisp é uma das primeiras linguagens de programação usada em pesquisas de inteligência artificial. Indo para a década de 1960 a 1970, a inteligência artificial se concentrou em resolver problemas de matemática simbólica e lógica. Joseph Weizenbaum... Desculpa, eu não consigo falar esse nome. Joseph criou o programa Elisa entre 1964 e 1966. Um dos primeiros chatbots como o ChatGPT que foram criados na história. E a Elisa simulava uma conversa terapêutica. Entre 1980 e 1990, a inteligência artificial enfrentou um declínio chamado Inverno da IA, devido às expectativas não atendidas e à falta de avanços práticos. Na década de 2000, teve o renascimento da inteligência artificial, que começou com o aumento do poder computacional e o acesso a grandes conjuntos de dados. Mais recentemente, na década de 2010, a inteligência artificial se tornou mais visível na vida cotidiana, com assistentes virtuais como Siri, Alexa e o Google Assistente. Carros autônomos e sistemas de recomendação como os da Netflix se tornaram aplicativos práticos da inteligência artificial. A IA também desempenha um papel crescente em áreas como a medicina, finanças e pesquisa. Na atualidade,
A inteligência artificial é uma parte onipresente da sociedade moderna, sendo usada em uma ampla parte de aplicações. E foi só recentemente, com o surgimento do computador moderno, que a inteligência artificial ganhou meios e massa crítica para se estabelecer como ciência integral, com problemáticas e metodologias próprias. Desde então, seu desenvolvimento tem extrapolado os clássicos programas de xadrez, ou de conversão, e envolvendo áreas como visão computacional. Inicialmente, os modelos de IA visavam reproduzir o pensamento humano. No entanto, tais modelos abraçaram a ideia de reproduzir capacidades humanas como criatividade, autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Mas tem um porém. O conceito de inteligência artificial ainda é bastante difícil de se definir. Por essa razão, a inteligência artificial foi e continua sendo uma noção que dispõe de múltiplas interpretações. E eu também vou explicar como funciona a inteligência artificial. O funcionamento da inteligência artificial, de maneira simplificada, acontece por meio da coleta e da combinação de um grande volume de dados, seguido da identificação de determinados padrões nesse conjunto de informações. Com esse processo, que geralmente se dá mediante a utilização de algoritmos pré-programados, o software consegue tomar decisões e realizar tarefas de maneira automática. Em poucas palavras, pelo que eu entendi, a inteligência artificial é como uma criança, onde você tem que criar ela a partir dos conhecimentos que você já tem sobre o mundo, dando a ela um valor ou até mesmo uma personalidade. Se a gente ver as estatísticas, aproximadamente 84% das pessoas usam serviços ou dispositivos com inteligência artificial. Mas mesmo com essas porcentagens, ainda existem algumas controvérsias. Aproximadamente 55% das pessoas no Brasil estão gostando dessa inclusão da inteligência artificial por conta dos seus benefícios, que são a automatização de tarefas, tomadas de decisões mais precisas, inovação, segurança, melhora na qualidade de vida, entre outros. Mas por outro lado, ainda existem 61% dos brasileiros que não se sentem confortáveis com esse avanço. Você lembra que eu mencionei as 3 regras da robótica no início do vídeo? Então, esse que é o problema. Dentre todas as leis, o ser humano exige que o robô obedeça a ele, mas acima de tudo, o robô deve ser proibido a fazer algum mal ao ser humano. Se a gente pegar o ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele fazer algum tipo de roteiro de vídeo, ele vai fazer. Ou seja, algo que sempre durou dias para ser estudado por um criador de conteúdo, já vai estar bem mais em conta. Todo estudo que tu deveria fazer para um conteúdo, o ChatGPT vai fazer. A única função que tu tem como ser humano competente é de ver se as informações fornecidas são verdadeiras. E cá entre nós, ninguém vai se dar o trabalho de pesquisar de verdade sobre um assunto. Se a gente levasse essa realidade onde todo mundo pesquisa sobre um certo assunto mais pra frente, eu acho que um dos maiores problemas envolvendo inteligência artificial poderia ser controlado. Mas infelizmente a internet não é assim. Se eu pedisse para uma inteligência artificial criar um roteiro criticando algum criador de conteúdo, ela vai fazer. Se eu pedir para ela gerar uma desinformação, ela também vai fazer. Porque nas 3 leis da robótica, o robô tem que servir ao ser humano. Mas será que isso funcionaria se o próprio ser humano fosse um parasita para a inteligência artificial? Na visão da IA, gerar uma crítica ou desinformação não é nada demais. Como ela funciona por algoritmos, ela só tá fazendo o trabalho dela. Mas infelizmente existem pessoas que vão usar isso pro mal. O uso da inteligência artificial na internet está cada vez mais comum. E falando pela minha opinião, pela minha pessoa, eu não acho que isso seja um problema pra mim, mas para a humanidade talvez. Como eu disse antes, ninguém vai se dar o trabalho de pesquisar algo. As pessoas preferem receber informação mastigada do que ir atrás de provas e comprovação. E esse sim que é o problema. O YouTube não vai mais virar lugar de criador de conteúdo. A partir de agora, quem tá falando não é mais o seu YouTuber preferido, e sim uma IA, fazendo com que toda a plataforma vire um lugar completamente dominada pela opinião das inteligências artificiais, mas não a do seu YouTuber preferido. A inteligência artificial tá recém no início, e mesmo que a gente esteja no início, qualquer decisão é crucial para a humanidade. Não podemos falhar com ela, e muito menos ela com a gente. Esse é um caminho sem volta. Eu tô aqui no final do vídeo para dizer que esse vídeo foi muito cansativo, de verdade. Eu não sei da onde que eu tirei a brisa de que eu quis fazer um vídeo sobre inteligência artificial, e incrivelmente foi o vídeo mais longo que eu já produzi. Eu não sei nem se eu vou postar, mas tá aí. 9 minutos de duração. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu ponto de vista, da história, ou até mesmo de quem criou a inteligência artificial. Tanto faz, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de qualquer forma. Esse vídeo deu muito trabalho, porque eu tive que ir em cada site explicando sobre o que é inteligência artificial e sobre a história da inteligência artificial, mas tá aí, né? Caso vocês queiram, eu vou deixar os sites aí embaixo na descrição, os créditos, tudo, onde eu tirei a história, aonde eu tirei as informações. Só que a minha opinião é só minha. Como um canal de opinião, eu quero crescer com vocês.
criar opiniões próprias e... Eu tenho coisas boas pra falar sobre o mundo, mas eu preciso ser ouvido.